Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia do Senhor, domingo, para isso vamos agora escutar a palavra do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus leva seus discípulos para uma região distante de Jerusalém, para que ali eles pudessem professar a sua fé e dizer, depois de algum tempo que estavam com Jesus, o que as pessoas falavam que Jesus era. E os discípulos começaram a dizer: Olha, as pessoas dizem que tu és um dos profetas, Elias, João Batista, ou alguém que ressuscitou dos mortos. Porque as pessoas, eles esperavam um outro tipo de Messias, né? Eles esperavam um outro tipo de Redentor que viesse a este mundo não para fazer a vontade de Deus, mas para que esse Messias que eles esperam até hoje faça a vontade do próprio povo. Então, eles não conseguiam ver em Jesus aquele que eles tanto aguardavam, né? Isso pode acontecer também conosco, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus e da sua vontade. Muitas vezes queremos manipular a Deus, questionar a Deus, dizer que Deus, não nos ama. Quando passamos por alguma dificuldade, muitas vezes nós, se não estamos com nossa vida alicerçada na palavra de Deus, poderemos dizer que Deus não nos ama, negar a Deus e até mesmo rejeitar o próprio Senhor quando não aceitamos a nossa história. E então o Senhor pergunta aos discípulos: E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então falou: Tu és o Filho de Deus, do Deus vivo, Tu és o Messias. E é isto que o Senhor quer que nós respondamos, para nós mesmos. Para que precisamos de Jesus na nossa vida? Que sentido tem nós irmos para a igreja? Por que nós falamos que Jesus é Deus? Qual é os motivos que nós temos de dizer que poderemos, também fazer a vontade de Deus? Nós temos que reconhecer o amor de Deus em nossas vidas, reconhecer o quanto Jesus, ele é importante para a minha salvação, reconhecendo os meus pecados e vendo que Jesus não tem asco de mim, mas ele veio para me perdoar, me curar e me libertar de tudo aquilo que quer me destruir, porque ele me criou e faz de tudo para que eu possa ser feliz neste mundo e jamais irá desistir de mim, e fará tudo para que eu reconheça isso e para que eu
não é? Volte meu coração para Ele e mantenha-me firme nesta caminhada. Jesus também, né? Ele nos convida para que nós, que queremos ser cristãos, né, possamos renunciar ao pecado, renunciar ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à falta de fé e tomar a nossa cruz, né, aquilo que nos faz sofrer, porque a cruz não é uma maldição, né, mas ela é salvação para aquele que faz da cruz, né, um instrumento que o liberta, pois faz com que reconheça que sozinho, né, não pode se salvar, que sem Deus não encontrará a felicidade, que a pessoa não se basta, né, que a pessoa não é autossuficiente, mas é uma criatura que depende em tudo de Deus em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.